Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem pelo Brasil e pelo mundo de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. Hoje, vamos contar a lenda de uma das criaturas mais cultuadas no âmbito do inexplicável e do sobrenatural. A história dela vem sendo contada, desenhada e pintada desde os tempos da antiga Grécia, ou, quem sabe, até antes. O que importa é que ela desperta a curiosidade de ser ou não real. Mas durante todo esse tempo, o homem vem conseguindo avistá-la em vários países e de várias formas. Aqui no programa, fazemos pesquisas intensas para tentar não apresentar imagens falsas. Porém, vou deixar que vocês tirem suas próprias conclusões a respeito de nossos vídeos de hoje. Pois bem, hoje vamos contar a história das sereias. Parcialmente humana e parcialmente peixe, a sereia é uma popular criatura fantástica que já apareceu nas lendas de diversas culturas através da história. Seja como objeto de desejo devido à sua beleza e aura misteriosa, ou como um ser que inspira terror por enfeitiçar marinheiros com seu canto irresistível, a fim de atraí-los para o fundo do mar, onde eles inevitavelmente se afogariam. As civilizações do passado, é claro, imaginaram toda uma variedade de criaturas fictícias extravagantes, mas poucas se mantiveram tão vivas em nosso imaginário quanto as sereias, que ainda povoam diversos de nossos produtos artísticos. Na Grécia Antiga, essas mulheres com cauda de peixe teriam aparecido, por exemplo, na Odisseia, um clássico poema épico responsável por narrar as desventuras vividas pelo herói Ulisses e sua tripulação, enquanto eles tentam voltar para casa após lutar a Guerra de Troia. Um dos obstáculos vividos pelo general é justamente um perigoso encontro com um grupo de sereias que enlouquece uns homens através de sua voz. Para impedi-los de pular no oceano, é necessário encher os ouvidos dos marinheiros com pedaços de cera de abelha, a fim de abafar os chamados hipnóticos das criaturas. Já Ulisses, para saciar sua curiosidade de conhecer os poderosos cantos, é acorrentado ao mastro da embarcação. E assim que começa a ouvi-los, implora para ser liberto, apenas voltando a si após o navio abandonar as águas infestadas de sereia. Por outro lado, existia também na mitologia grega a figura do poderoso Tritão, filho de Poseidon, o deus do oceano, que era metade homem e metade peixe, sendo responsável por governar os mares. Conforme relembrado por Peter Gugin, professor associado de inglês na Universidade do Estado do Arizona, nos Estados Unidos, em artigo publicado no The Conversation, a civilização síria também possuía crenças sagradas que incluíam esses seres míticos. Sua deusa, Atargates, que era uma entidade de grande importância, possuía a forma de uma sereia e, nesse caso, era vista como uma força do bem, protegendo aqueles que a cultuavam. Entre os povos celtas, as chamadas Merrows possuíam um artefato mágico que lhes permitiam habitar tanto o oceano quanto a terra firme, com sua forma de metamorfoseando de acordo com o ambiente. Caso alguém roubasse esse artefato, porém, elas ficavam presas em uma só forma. Outro detalhe curioso é que existiam homens Merrow. Entretanto,
eles eram descritos como muito feios e, por isso, rejeitados por suas contrapartes femininas, que possuíam uma beleza estonteante. Mais para frente, na trajetória da humanidade, existem também os mitos que eram nutridos no Japão feudal a respeito dessas criaturas, batizadas por eles de Nijios. Diferente da maioria das representações, essas possuíam uma aparência mais próxima de um monstro marinho. Sua carne, no entanto, seria capaz de conceder a juventude eterna para aqueles que a consumissem. Assim, sejam quais forem os detalhes que envolvem os folclores acerca dessas figuras mitológicas, o que persiste é a continuidade do interesse humano nelas, de forma que o mito das sereias prossegue inspirando a criação de novas histórias. Mas nem sempre elas foram vistas como seres amigáveis. Diferentes civilizações ao redor do mundo têm suas próprias lendas e crenças envolvendo sereias. O registro mais antigo de um ser metade mulher, metade peixe, data de 1000 anos antes de Cristo. Ou seja, esses seres povoam o imaginário popular há cerca pelo menos 3000 anos. O nome da primeira sereia que se tem registro é Atargates, personagem de uma lenda síria. Ela era uma deusa bela e poderosa que se apaixonou por um jovem pastor. Porém, Atargates acidentalmente matou seu amante e, inconsolável em seu luto, se jogou ao mar para se afogar. Só que sua beleza era tão grande que os deuses não permitiram que ela morresse, e foi assim que ela se tornou uma sereia. Desde a lenda de Atargates, outros povos também desenvolveram sua própria mitologia em torno de sereias. A história que mais conhecemos no Ocidente vem dos gregos. Um exemplo envolve a irmã do imperador Alexandre o Grande, Tessalônica. Dizem que ela teria sido transformada em sereia quando morreu, e a partir de então passado a habitar o mar Egeu. Tessalônica sempre perguntava sobre seu irmão quando se deparava com algum navio em suas águas. Só que o suposto interesse era uma pegadinha. Se a resposta estivesse errada, os marinheiros seriam condenados a uma tempestade catastrófica. Caso você queira se garantir na possibilidade de se deparar com Tessalônica, a pergunta que ela sempre fazia era: o rei Alexandre está vivo? Ao que se deveria responder que ele estava vivo, bem e conquistando o mundo. Qualquer coisa diferente disso era capaz de selar um destino terrível para o marinheiro. Se você respondesse corretamente, teria uma passagem segura pelo mar. Os russos também têm suas próprias lendas envolvendo sereias, chamadas de rusalskas. Naquela cultura, elas eram consideradas espíritos benevolentes, que traziam fertilidade e uma boa colheita. Porém, no século XIX, as rusalkas passaram a ser interpretadas como espíritos violentos de mulheres que morreram afogadas. Nessa versão, elas atrairiam outras pessoas para se afogarem, como uma espécie de vingança. Sereias diferentes das versões europeias são descritas nas histórias das 1001 Noites. A versão do Oriente Médio dessas criaturas tem uma aparência bem mais semelhante à humana. A única diferença é que elas conseguem sobreviver debaixo d'água. Na Grã-Bretanha, acreditava-se que ver uma sereia no mar era um mau presságio. Elas indicariam que tempestades terríveis se aproximavam. Em algumas obras literárias, as sereias avisariam marinheiros de seus destinos trágicos. Para os coreanos, as sereias também tinham essa missão de alertar os marinheiros. Porém, elas eram vistas como criaturas benevolentes, que avisavam os pescadores das tempestades, jogando pedras na água e cantando, evitando assim
que eles se arriscassem a navegar sobre tais condições. No Sudeste Asiático, em países como Tailândia e Camboja, há a lenda de uma sereia que era uma princesa e que teria se apaixonado pelo herói de Ramayana, ajudando-o a concluir a ponte que ele estava construindo. Aqui no Brasil, a sereia mais famosa do nosso folclore é Yara. De acordo com a lenda indígena, Yara era extremamente bela e usava sua voz para atrair os homens que passassem por suas águas, no rio Amazonas. Só que quem se rendesse aos seus encantos era levado para sua residência nas profundezas do rio e nunca mais eram vistos. No idioma tupi, Yara significa Senhora das Águas, e diz a lenda que ela era filha de um pajé. Porém, historiadores defendem que sua lenda é uma adaptação da mitologia europeia, provavelmente a grega, e que deve ter chegado em terras brasileiras durante o período colonial. Há alguma confusão sobre a representação das sereias na mitologia grega. Quem leu o épico Odisseia deve se lembrar de quando o herói Ulisses pediu para ser amarrado ao mastro do navio para que pudesse ouvir o canto da sereia sem ser atraído para um trágico destino. Só que a representação conhecida da história seria de seres que são metade ave e não metade peixe. No original, Homero não chegou a descrever como seriam essas sereias, mas os escritores que reencontraram suas histórias acrescentaram a característica dos pássaros, provavelmente inspirando-se em criaturas da mitologia egípcia, que tinham deidades com feições de aves associadas à morte. No inglês, há uma diferença bem grande nos termos utilizados para se referir aos dois seres. Mermaid, para sereias metade peixe, e Siren, para os de Homero, que acabaram ganhando penas e asas. No português, a palavra sereia se deriva do grego antigo, das tais sirens, ou sirenas. Naquela época, a principal diferença entre as sereias de escamas e as de penas estava na sua natureza. Enquanto as primeiras eram mais benevolentes, as segundas eram mais traiçoeiras. Porém, ao longo dos séculos, as duas versões acabaram se mesclando, e as criaturas com rabo de peixe povoaram o imaginário popular. Mais do que lendas, esses seres acabaram se tornando deidades em algumas culturas. Em Divinas Mulheres, Anshen nos apresenta algumas delas. Ran, deusa nórdica do mar. Ela possui uma rede de pesca mágica utilizada para capturar navios e marinheiros. Conhecida por ser uma deusa perigosa, ela já foi culpada por naufrágios, por quedas ao mar e desaparecimentos de homens. Ela também é famosa por gostar de ouro. Por isso, os marinheiros costumavam andar com moedas nos bolsos em busca de proteção. Iemanjá, a orixá que rege toda a vida aquática na cultura iorubá, é frequentemente representada como uma sereia. Acredita-se que ela tenha dado luz à vida na terra e também é mãe dos 14 orixás. Conhecida por seu temperamento controlado, Iemanjá pode se tornar violenta e implacável quando irritada, causando tempestades no oceano. Até hoje, seus seguidores fazem oferendas a ela nos mares do litoral brasileiro. Nyai Lorukidu, deusa sereia de Java, na Indonésia. Nyai Lorukidu era uma princesa mortal que foi envenenada em um banho por sua invejosa madrasta, o que lhe rendeu furúnculos doloridos e fez com que ela fosse banida do reino por causa de sua aparência. Foi então que ela ouviu uma voz dizendo que ela pulasse na água para curar suas feridas e se tornar uma deusa. Além dela ter se tornado mais linda do que nunca após o mergulho, Nyai Lorukidu se tornou uma sereia que recebe oferendas nos mares até os dias de hoje. Mas afinal, de onde surgiu a ideia de criaturas híbridas de humanos com peixes?
Essa explicação é bem menos atraente do que o canto das sereias. Em tempos antigos, as pessoas criavam lendas para explicar qualquer fenômeno incompreensível, e com as sereias não foi diferente. Os supostos avistamentos de sereias, que se tornaram populares por volta dos séculos XV e XVI, época em que ocorreram as grandes navegações, podem ser explicados pelos animais marinhos encontrados em tais expedições, como baleias e focas, que os marinheiros acreditavam ser sereias. A gente consegue até entender o motivo da confusão. Pense que eles viam apenas parte dos corpos desses animais na água, geralmente a cauda e pedaços do torso. O resto ficava a cargo da imaginação fértil de pessoas que passavam meses em um navio sem ver nada a não ser o oceano. A explicação mais provável do animal que os marinheiros imaginavam ser sereias era o peixe-boi marinho, uma espécie desconhecida dos europeus naquela época. Tem até quem diga que o próprio Cristóvão Colombo confundiu o esqueleto desse animal, acreditando se tratar de uma sereia. No final desse vídeo, reservamos uma reportagem também gravada em vídeo, de uma expedição ao fundo do mar, onde do nada aparece um ser identificado como uma sereia. Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou e se passa através do mundo. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like, seu joinha, compartilhem e toquem no sininho. Daqui 15 dias, estarei de volta com mais uma história sobrenatural aqui, no Limite da Imaginação. Até mais. Dr. Robertson. No, sorry. Can we play that back, please? Can we get the footage of that back up there? Can we, in fact, why don't we take both cameras, first and second sync, and let's roll them together? Can we do that? Take a look again. You got it. Dr. Robertson, is this the creature that you and your team found in South Africa? From what I can see here, yes. The body recovered was incomplete, but based on the remains that were taken from us, it looks like the same species. Dr. Smith, what did you think when you saw this and when you filmed it at the time? Well, I looked at it and I just knew I was looking into the face of another intelligence, another species like us. Dr. Smith, tell us, who did you first show this footage to when you realized what you had filmed? Well, we knew we could not share it with the duty officers of the expeditions. So we... Again, you mean the Icelandic authorities who basically said that if you pursue this, they're going to threaten you with legal action. Exactly. So we discussed it as a crew, and because we are Danes and Greenland is a part of Denmark, we thought we could go to the Danish authorities. So we did. I'm going to put up an article here, and this is just remarkable. Please take a look at this. This is Greenland's response to what the Danish authorities shared with them. The government in Greenland issued a total ban on all new drilling, all new oil exploration, and this was just announced on March 27th of this year, 2013, and all of this in response to the footage that you and your team shared with the Danish authorities. Yes, that's right. We have a map of this area. Can we put up the map right now? Yeah, I mean, this is near where you filmed the encounter, is that right? Yes. Seems like a vast area. That's huge. It's actually the largest natural park in the world, and also a coastal preserve for marine mammals. And I think because of our footage was taken near that area, then there was a lot of concern about the disturbances to this habitat and what that may affect to the animals there.
In light of this, Dr. Robertson, do you feel that the U.S. authorities, the Navy, will reevaluate their sonar testing? I'm not sure about that, but even so, this is just an incredible result, and that you guys were able to achieve, and it gives me hope. Well, if I may, I'd like to congratulate Dr. Robertson. I believe what he did is incredibly brave. The way he came forward with this, and we were very much inspired by what you and your team did and your work, and so you share in this achievement. Thank you. That's very gracious of you. Thank you.